Irmãos, hoje é um culto com as irmãs, normalmente é um culto de fogo, onde você ouve as promessas, né? Deus quer te dar tudo o que Ele prometeu para você. Mas primeiro tem que passar por um processo, como eu passei, ser curado. E hoje o Senhor quer curar as tuas feridas. O corpo humano. Eu vou falar um pouquinho do corpo humano. O corpo humano, quando a gente estava fazendo uma... Eu sou muito ruim na cozinha, não trabalho muito bem na cozinha, não é meu forte. E eu sou muito desligada, eu começo a cortar o legume, de repente eu corto o meu dedo. Imagina se essa mão aqui que corta a outra, falasse, não quero mais fazer parte desse corpo, e fosse, eu vou embora. Eu já ficaria com o meu corpo imperfeito. Vou fazer um doce e me queimo. Imagina se aquela parte queimada ficasse irritada e falasse, eu vou embora. Se fosse assim comigo, irmãos, hoje eu não tinha nem meu esqueleto mais, porque eu sou toda detonada, cheia de marcas. Porque eu sou muito distraída, estou sempre pensando em algo além. Assim é a igreja, se ela não tiver com pensamento em Cristo. Se nós ficarmos distraídos, não ficarmos em Cristo, a gente machuca uns aos outros. E a gente tem que tomar esse cuidado. Na nossa casa, lá no nosso trabalho, na nossa escola, aqui na igreja, nós temos que estar sempre ligados em Cristo. E quando minha mão, uma machuca a outra, ela mesma vai curar o machucado. Se você, por às vezes, algum momento, se desligar e machucar o teu irmão, peça perdão, vai lá e cura as feridas dele. Outro dia, eu fazendo doce, e essa mão pegou aqui a tampa e eu não me cuidei, espirrou aqui. Queimou. Não foi essa mão que queimou, foi a mão direita, mas a esquerda tinha que cuidar, porque a direita não conseguia chegar no pedaço da mesma mão. Então, de repente, um machuca e não tem humildade para ir lá curar, vai você e cura, vai lá, ajuda, passa um remedinho. Que a palavra de Deus é o amor. O olhar de Cristo é um olhar de amor. Cristo passou por todo o caminho da cruz, e lá a última coisa que Ele falou, a única coisa que Ele falou ali, Ele não falou nada para xingar, para resmungar, para reclamar. Ele não maldiz nada. A única coisa que Ele abriu a boca é para falar, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós somos o corpo de Cristo, nós temos que perdoar, porque o nosso irmão, quando nos fere, eles não sabem o que eles estão fazendo. Cristo, quando Ele estava ali, para ir para o momento da cruz, Ele foi lá para o Getsemane. E lá Ele chorou a agonia da cruz, saiu lágrimas de sangue do teu rosto, saiu sangue do corpo dele, Ele transpirou sangue de tanta agonia. Mas Ele não reclamou, Ele disse, Pai, se puderes, muda, mas faça a tua vontade. Ele sabia que Ele tinha que passar por aquilo, porque Ele nos amava. E Ele nos ama ainda. Cristo não reclamou. E quando aqueles homens batiam em Cristo, naquelas pontas, daqueles chicotes, tinha ferro. E quando batia, arrancava os pedaços. O corpo dele ficou exposto, os ossos dele todos expostos, tudo machucado. Mas Ele não desistiu, Ele não reclamou daqueles homens, Ele aguentou tudo calado. E no caminho, era muito difícil, aquele sol quente de Jerusalém, ele caiu, as forças dele soltavam. Aonde estavam os discípulos? A Bíblia fala sobre Pedro, que negou Ele 3 vezes. O próprio discípulo de Cristo. Cristo tinha 3 próximos a Ele, que era muito chegado a Ele. Não que Ele amasse mais esses 3, não, mas eram os mais chegados. E Pedro era um deles. E aonde estava Pedro? Negou Cristo 3 vezes. Ainda bem que ele se arrependeu. E aonde nós estamos, enquanto Cristo continua carregando a cruz? Porque Ele sofre, irmãos. Ele sofre quando Ele vê uns machucando os outros. Ele sofre quando alguém nos machuca. Ele chora por nós. Teve um homem que carregou a cruz. Quando Cristo caiu, Ele não ajudou Cristo a carregar a cruz. E quem nós somos hoje? Nós somos aquele que ajuda Cristo a carregar a cruz? Ou nós somos aquele que estamos carregando a cruz, mas estamos junto com Cristo? Ou nós somos aquele que atirava a pedra? Quem que nós somos? Nós somos igual Pedro, que servimos a Deus, queremos Deus, nos arrependemos do nosso pecado, mas estamos bem longe, com medo de encarar. Hoje o Senhor quer que você reflita. Jesus, quando Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele falou que a gente tinha que ter um particular com Deus, né? Uma intimidade. Mas hoje é o Senhor que está vindo até você, que tem uma intimidade com você. Jesus precisa
Ele conta, ele confia, tanto ele gosta de nos dar, ele nos dá dons, ele nos capacita, ele nos escolhe, irmãos, porque ele precisa do nosso trabalho, é útil para ele. E ele quer, ele ama, nós somos o corpo dele aqui na terra. Aonde está a igreja? Igual essa mãe, glória a Deus, seu filho está na igreja, mas muitos hoje, tem muitas mães chorando de filhos que foram machucados na igreja, chorando no caixão, não tem mais jeito. Mas ainda há esperança, porque o Senhor conta com você. O Espírito Santo de Deus geme, irmãos. Geme quando ele vê uma cadeira vazia. Sabe por quê? Essa cadeira poderia ser de um filho, de um irmão, de alguém que às vezes até morreu porque não conseguiu ficar, não aguentou. E nós, igreja, irmãos, Jesus está voltando. Em todo lugar que você vai, você vê os acontecimentos estão aí. Está vindo uma perseguição muito grande contra a igreja. E é profecia, isso vai acontecer. Está na Bíblia. Não tem escapatória. É palavra. Vai acontecer essa perseguição. Já está aí no Brasil também. E aí, se ficar a igreja quebrada, dividida, como que nós vamos guerrear contra o mal? O corpo precisa estar sarado inteiro. Um dia, irmão, eu estava muito angustiada. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu faço parte desse corpo? Porque está muito machucado. E eu pensei, se eu faço, deve ser o dedinho do pé. Porque não é possível. Sou o menorzinho lá do pé. Ninguém vê lá no cantinho. Mas eu estou no corpo. E aí, irmãos, fui passear no Mato Grosso do Sul, conheci as cachoeiras da Bodoquena e andando num triozinho lá, filmando. Passarinhos lá tão lindos, enroscou meu dedinho numa raiz. Eu fui e o dedinho ficou, e o bichinho ficou assim aberto. Ô dor, eu me torci inteira de dor. E aí, irmãos, eu falei, não sou o dedinho, porque o meu corpo inteiro sentiu a minha dor, e lá na minha igreja ninguém sente a minha dor. Não sou o dedinho. E meu marido queria me levar para casa, eu falei, não foi nada, não, só destroncou. Passou um mês, irmão, não conseguia dormir naquele dia. Eu deitava de um lado, ele encostava no colchão, não conseguia dormir. Virava para cima, o edredom encostava e ele doía. E eu tinha que botar o pé para fora da cama, de maneira que o dedinho não encostasse nada para mim conseguir dormir. Eu falei, não sou o dedinho. O que eu sou? Devo ser a unha do dedinho, então. E fiquei contente, falei, pelo menos eu sou alguma coisa, eu ainda estou no corpo de Cristo, faço parte dele. E aí, falei, sou a unha, fiquei feliz. Aí, irmão, na semana seguinte, que eu estou feliz sendo a unha, passou uma reportagem de uma criança que teve uma infecção na unha da mão e foi internada para amputar aquela unha, fazer uma cirurgia. E houve um erro médico e aquela criança morreu. Eu falei, não sou a unha, porque imagina uma unha infeccionada. É pior do que o dedinho quebrado. Porque o meu dedinho quebrou e não teve mais jeito, irmão. Só fisioterapia de vez em quando. Mas ele está aqui, ó. Está aqui, está vivo. Faz parte do corpo. Mesmo doendo de vez em quando, ele é meu. Eu não sou imperfeita, meu dedinho está aqui. Assim é a igreja. Muitos lá da minha igreja foram arrancados. Mas graças a Deus, Deus colocou em outro corpo para viver, como os irmãos que estão aqui. Mas alguns irmãos foram arrancados como aquela parte de Cristo e foi para o lixo, apodreceu. Não está mais na igreja. Imagina se eu falasse, eu não quero mais esse dedinho doendo aqui que vai doer o resto da vida. De vez em quando eu tenho que ir lá fazer fisioterapia. Se eu falasse para o doutor, corta fora, o dedinho tinha ido para o lixo. Como os muitos que saem da igreja e morrem e vai para as trevas, é a responsabilidade nossa. Mas graças a Deus, mesmo meu dedinho quebrado, colado torto, ele está vivo.